noite, que bom ter você novamente com a gente. Sou a Maria Cristina de Faria e está começando mais um Psique Podcast. Agradeço imensamente a sua participação e você está aqui com a gente para poder conversar e conhecer um pouquinho mais de um pedaço do mundo. Inscreva-se no canal, ative as notificações, fique tranquilo com o que você está podendo indicar. Deixe seu like, escreva, comente, conte, faça perguntas, deixe dúvidas. E se você quiser conversar com a gente, lá no Instagram, Psique_Podcast. Siga o nosso Instagram e lá você vai poder deixar um recado, você vai poder fazer uma pergunta ou ver outros conteúdos que também a gente vai passar a colocar lá. Se você quiser, a partir de amanhã, esse papo vai estar no Spotify. Caso contrário, o que você vai estar vendo antes, todos os outros papos, todas as nossas outras conversas, também está lá no Spotify. No aplicativo do Spotify, você também pode escanear o QR Code, que às vezes fica mais fácil ainda para você poder encontrar a gente lá e poder ter acesso a todas as conversas e os papos bacanas que nós já tivemos até hoje. Gostaria de agradecer a Cowboy Plus, a plataforma de entretenimento e lazer que proporciona esse estúdio maravilhoso para poder estar trazendo a vocês toda essa informação. Também agradeço imensamente ao Brechó da Chica, a minha personal stylist pela Patrícia Queiroz, que cuida de mim, que me ajuda, me dá dicas e é um lugar muito bacana que vale a pena a gente conhecer. E para quem gosta de fazer cortes, estou aqui autorizando você a usar esse material ou poder cortá-lo, né? Para poder passar informações, passar uma dica para um amigo. Nossa, estava falando desse assunto e o nosso convidado citou exatamente aquilo e embasou a tua conversa. Peço duas gentilezas. Primeiro, espero o papo acabar para poder depois você fazer o corte, né? Nós estamos no meio do podcast aqui, espere ele acabar e aí pode usar à vontade o conteúdo. E a segunda coisa que eu peço é a gentileza de vocês prestarem atenção na hora de fazer corte para que a frase que vocês escolherem não fique fora de contexto. Porque a gente vem numa sequência da conversa e às vezes se fala uma frase de efeito ou se fala uma ideia muito boa, mas ela está inserida dentro daquele contexto que, se for tirado, ela pode dar uma ideia diferente e que não seja exatamente aquilo que o nosso convidado está passando. Obedecendo esses dois pedidos, está autorizado a usar o material, a poder divulgar o conhecimento, para você poder crescer, pensar e evoluir. E hoje eu tenho a imensa satisfação de trazer alguém que veio de longe, gente. Esse veio de longe, veio de Guiné-Bissau, Natanael Fona Gomes. Ele veio de Guiné-Bissau, lá do outro lado da África. Ele é um escritor que começou a escrever com 14 anos, ou melhor, ele publicou o primeiro livro dele com 14 anos. E aí ele veio, fez biomedicina, direito e hoje faz mestrado em antropologia social aqui no Brasil. Eu tenho o imenso prazer de apresentar para vocês o Natanael. Muito obrigado, Natanael, por estar aqui e se dispor a dar esse tempo para a gente. Eu que agradeço, boa tarde, boa noite, né, a todos que estão nos acompanhando e aqueles que acompanharão depois. Agradeço pela oportunidade, Cristina, de estar aqui e poder dialogar um pouco sobre a literatura, falar, né, contar a história e dizer também quem realmente sou, como a senhora disse, que eu vim de longe, do outro lado do Atlântico, e essa é a primeira vez aqui na cidade, então estou adorando. Meus agradecimentos por esse espaço que a senhora concedeu para que a gente tenha esse diálogo ou esse bate-papo. Agora, a primeira coisa que a gente vê, não tem como, Natan, você vai ter que contar, como que alguém lá da África, do outro lado, tem esse sotaque tão parecido com a gente. Esse não é o sotaque de lá. Como é que é essa fala tão lisinha, tão aberta, assim, sem
tudo escondido, que é o tradicional da sua terra. Sim, claro. Isso, inclusive, é uma das curiosidades que as pessoas, né, geralmente fazem essas perguntas, né? E eu vim de um país que é Guiné-Bissau, como a senhora falou na introdução, cuja língua oficial é portuguesa. E, obviamente, Cristina, na Guiné nós nos orgulhamos, né, que nós produzimos uma dicção muito mais parecida com o português de Portugal. Diferente de outros países, né, em que eles têm seus sotaques, né, peculiaridade, nós na Guiné a gente tenta reproduzir um português mais fidedigno, que português, mais fiel à linha de origem, vamos colocar assim, né? A né? gente se orgulha tanto disso, né? Só que, estranhamente, no meu caso, o meu português é um pouco diferente, né? Eu vim de uma cidade interior da Guiné, uma cidadezinha, e eu tive a oportunidade de estudar num colégio brasileiro desde criança. É um projeto, né, mantido pelos missionários brasileiros, chamado Jeucum, que é Jovens com uma Missão, e esse um projeto social, né, desde o ano 1991, salvo erro, e a partir desse projeto, professores saíam do Brasil, todos os cantos do Brasil iam lá para a minha cidadezinha do interior para dar aula. Então eu estudei nesse colégio desde criança, desde ensino infantil, que aqui seria creche, né? Até concluir o ensino médio e a minha vinda ao Brasil. Então por isso que o meu português é um pouco diferente. Então assim, você fugiu das origens clássicas é. do social de Guiné. Exatamente. Na verdade foi uma influência assim, muito natural, né? Que não tinha como a gente ter essa possibilidade. Aliás, pelo fato de vir de uma cidade interiorana, geralmente é um lugar em que a educação é um pouco ainda deficitária, principalmente na época em que eu era mais novo. Então, esse projeto sustentado pelos brasileiros foi assim uma espécie de panaceia, um remédio para todos os males naquela época. Então, a gente acabou criando, né, crescendo naquele ambiente e aprendendo a falar como os brasileiros, tentar falar que nem os brasileiros. Claro que isso causa muito ciúmes no resto do país. Eles dizem, não, mas tem que falar português de Portugal. Vocês têm que falar português, né? Vocês não têm que falar, entre muitas aspas, o brasileiro, né? Porque quando faz assim, parece que não é a língua portuguesa, né? Exato. Mas assim, o português do Brasil ultimamente tem ganhado muito espaço, né? Aliás, o Brasil que sustenta hoje a língua portuguesa, a produção literária, você fala? Literária, científica. Obviamente que Portugal fica como aquele bastião, né? Aquele lugar em que a língua realmente surgiu. Mas nesse sentido, o português do Brasil também tem sido um agregador para esses outros países, e a influência também que o Brasil hoje exerce no mundo lusófono, né, nos países cuja língua oficial é portuguesa. É muito difícil, talvez a geração passada, os mais idosos ou velhos, que ainda mantêm essa língua portuguesa mais original, né? Hoje a nova geração, pela influência do Brasil no contexto de cinema, podcast como esse, né, e questão da democratização da informação que a internet possibilita, muitos estão remendando, né, copiando a forma de falar do brasileiro, que é uma forma que eu particularmente acho assim, claro, defendendo, né, a sua escolha, defendendo a sua escolha, a sua sequência. Exato, eu acho muito lindo, muito, muito bacana. Mas português de Portugal também é um português que traz uma certa carga de formalidade, né? Que é muito interessante também. Tem o peso histórico, vamos colocar assim, tem o peso histórico, né? De ter séculos e séculos e séculos de vida. Isso ótimo, realmente. Então, hoje lá em Guiné, a gente pode dizer que tem uma interferência brasileira grande por toda essa escola que foi feita. Então, a cultura brasileira também misturou um pouco lá, porque quando vai um monte de brasileiro para lá, acaba levando, né? Sim, com certeza, né? Hoje o Brasil exerce uma influência significativa na Guiné. As novelas, principalmente, das empresas, né? Da Antena Televisão Brasileira, né?
os diálogos feitos nos podcasts. Então são coisas que tá tendo muita influência nessa nova geração, né? Mas a geração antiga do meu pai ainda mantém aquele português, inclusive dos meus, assim, da minha idade, mantém ainda aquele português formal de Portugal, aquele português mais carregado, mais chique, mais, né, nesse sentido de formalidade. E há outros aspectos da cultura, misturou um pouco lá? A questão, assim, a comida, hábitos de roupa, porque roupa Sim. ficou meio, acho que, universalizada, né? Sim. Hoje é tudo igual no mundo inteiro, né? Uhum. São poucos os lugares que se mantém ainda a rigidez cultural da vestimenta. Mas a comida misturou um pouco, levou um pouco o paladar brasileiro lá. Como é que ficou isso? Olha, Cristina, curiosamente, nós temos um prato típico da Guiné, um dos pratos mais bem conceituados, né? Só que é um prato cujos ingredientes, ou o ingrediente principal, vem de Portugal, né? Que é chamado cafriela, né? Cafriela. Hoje o Brasil e o que é a cafriela? Qual que é o ingrediente principal? Principal ingrediente é o frango que veio de Portugal, não é qualquer frango. Tem que ser o frango português. Isso, tem que ser. Né? Então tem todo modo de preparação e geralmente é servido nos momentos muito mais assim, nos momentos de festas mais sofisticadas, assim, né? Para poder apreciar aquela comida, aquela coisa que veio de Portugal, aquela relação ainda que manteve, né? Em que pese a Guiné ser independente, mas existe ainda aquela relação paternalista, né? Aquela relação pós-colonial, obviamente hoje com outros traços de cooperação, né? Laços para cooperação entre os dois povos ao desenvolvimento. Agora, em relação à culinária brasileira, eu acredito que, tendo em vista o contingente dos guineenses que já vieram aqui estudar, né, agora voltaram e começaram a comer bastante feijoada. Feijoada caiu no gosto. Exato. Incorporou na nossa culinária, né? Mas culturalmente, questões culturais são muito mais acentuadas, muito mais forma de vestimenta, embora que, né, particularmente Guiné é um país que tem mais de 32 grupos étnicos. Caramba. É um país assim com uma diversidade. Gente, não é tão grande, Guiné. Não é tão grande. A gente olha e vê no mapa, assim, o país pequeno. Não é um país gigantesco para ter tanta etnia. Tem muitos grupos étnicos, né? Mais de 32. Então, numa dimensão territorial muito pequena, né? Mas isso faz parte desse nosso mosaico social. Então, isso quer dizer que cada cultura, cada etnia tem a sua forma de falar, tem a sua forma de vestir, tem a forma de comportar, que os outros grupos étnicos desconhecem. Eu posso ser da Guiné, da mesma região, com outro guineense, mas se ele usar a língua materna dele, jamais compreenderia. Então tem essa especificidade também interna, né? Que vai também refletir na forma de vestimenta, nas manifestações culturais, dança, culinária também, né? Mas tem uma coisa que nos une, que é a língua portuguesa, que é a língua oficial. Então, através dessa língua que nós conseguimos comunicar entre os demais grupos. Que as etnias se ligam. Exatamente, que ligam, exato. E tem uma outra língua que é proveniente da língua portuguesa, chamada língua crioula, que é uma mistura de português e as línguas maternas. É uma forma que os nossos ancestrais conseguiram criar, né, para comunicar com os portugueses à época da colonização. Então ficou com uma língua também que seria um intermediário entre o nativo e o português, fizeram o crioulo ali para poder ligar as duas. Exato. E são coisas muito parecidas, palavras parecidíssimas. E a gente às vezes fica um pouco confuso quando fala e diz, não, mas quase que eu estou falando português, porque é muito parecido. São pequenas coisas, pequeníssimas, que alteram, né, no uso dessa língua crioula. Mas o português vai ser a língua formal, língua do Estado, língua que é estudada nos colégios, nas universidades, né, como língua oficial. E aí você começou a escrever nessa época, então, quando você estava no colégio?
Eu sempre fui assim um leitor ávido, eu gostava muito de ler, né? O meu pai, ele teve o privilégio de ter uma pequena biblioteca em casa, porque ele era um homem, ou eu um homem, no caso, um pouco culto, assim, digamos, que ele buscava Ele essas... também era um amante das letras. Ele era, né? Ele lia bastante, então colecionava vários livros que recebia dos seus amigos brasileiros, né? Porque ele inclusive trabalhou nesse colégio na qual eu Você estudei estudou? exatamente. Então ele acabou criando uma bibliotecazinha lá em casa e aí todas as tardes, nos finais da tarde, enquanto os amigos iam jogar, eu estava lá sentado, escondido para ler, né? Então, Escondido? escondido. Por que escondido? Porque assim, a Guiné, Cristina, é um país que é um país ainda muito, digamos, patriarcal. Ah, Então existe a percepção de que os homens precisam estar fora de casa. Casa é o lugar, devido a essa crença, é o lugar que da mulher. predominantemente feminino, né? Então o homem tem que sair fora, tem que brincar fora. E eu queria ficar, eu queria esconder. Por isso que eu escondia dentro. E a minha mãe caçava, ia lá, olhava. Meu filho, sai fora, vai embora daqui. Catava o livro e ia pra debaixo da árvore. Não, aqui tá tão seguro, mãe, deixa. Então, desde então, eu criei esse hábito de leitura. E aos 14 eu acabei publicando 2 livros, né? Escrevi 2 livros infantis, que da história infantil, obviamente, né? Da realidade guineense, e esses livros... Quer dizer, o teu mundo, aquela Exato, sociedade que aquela você sociedade, vivia, isso. é o que te inspirou para Exato, uma poder, espécie de né, e deu a romance. vontade de você contar. Isso, uma história muito infantil da realidade do país, a qual eu vivi à época. E aí você formou o colegial, que a gente chama, né? Fez Sim. o final e aí. E por que resolveu vir para o Brasil? Então Você veio para cá, você era novinho. eu era novo, muito jovem, aos 19 anos, né? Aí você foi fazer o tal do intercâmbio ou você já veio para cá para estudar mesmo, assim, que já estava decidido dentro de você? Eu vim para estudar, né? Porque tem um programa que é mantido pelo Estado brasileiro que é chamado de PQG, Programa de Pós-Graduação. Tem a ver com relações internacionais, de graduação no caso. E aí o Brasil oferece vagas para alguns países, não apenas países africanos, como países também da América Latina, né? E aí, através desse programa, concluí o ensino médio na minha cidadezinha do interior. Aí eu fui para a capital, onde tem a Embaixada do Brasil, me inscrevi, né? E aí passei por uma espécie de prova, que aqui eu acho que é Enem, né? Uma espécie de Enem daqui. Como se fosse um vestibular. Exato, vestibular. E aí eu acabei sendo contemplado no curso de biomedicina. E tinha escolhido 2 cursos. Biomedicina, porque nós temos que escolher 2 opções. Um curso e a outra também. É o outro, no caso. Aí eu escolhi biomedicina e psicologia. Aí acabei sendo agraciado pela vaga biomedicina para cursar na Universidade Federal. Então quase fomos colega, bateu na trave. Pois assim. eu bati na trave, mas ó, essa paixão ainda está aí latente. Espero em breve, um futuro não tão distante, poder veredar também por esse caminho, porque eu gosto de ler, de entender, né, as peculiaridades humanas, os pensamentos, a forma de pensar, né? Então isso é muito interessante. Então aí você fez o curso de biomedicina e foi ser biomédico? Trabalhei 2 anos como biomédico. E aí, como é que foi ser biomédico? É mais fácil ser biomédico ou ser escritor? Eu diria escritor, porque biomedicina, Cristina, foi assim um curso de sonho dos meus pais. Não era o curso do meu sonho. Tá. Aí eu tive que vir, passei 4 anos, né? E aí concluí o curso e dessa vez já fiz Enem, né? Enem mesmo brasileiro. E acabei sendo contemplado com uma vaga na Faculdade de Direito. E aí eu trabalhava como biomédico, estudava à noite, né? Então eu cheguei a trabalhar 2 anos como biomédico. Depois eu tive que sair porque eu via que o meu trajeto, né, ia se veredar pela pesquisa, pela área docência, que é uma coisa que eu gosto muito. E aí acabei largando emprego
arrumei um estágio, loucura, né? Parece que... Não é loucura, você estava seguindo o teu sonho, é diferente, né? Realmente. Eu lembro quando eu cheguei para pedir demissão, o meu patrão olhou assim e falei, mas você não vai fazer isso? Eu falei, olha, eu preciso, né? Porque eu sabia que era o caminho necessário que eu tinha que seguir. Então eu acabei ingressando no estágio num órgão público, né? Lá em Belém do Pará. E aí concluí o curso de Direito, passei logo no OAB, aí eu falei, então eu tô mais tranquilo e ingressei Aí você mestrado. foi advogar. Isso. Advoguei também 1 ano, né? Como acabei ingressando no mestrado, e primeiro ano de mestrado é um ano um pouco mais complicado, porque a gente tinha disciplinas para fazer, e eram presenciais, então muitas coisas para ler, para estudar. E aí eu acabei abrindo mão da advocacia e fui me dedicar especificamente esse ano às aulas presenciais do mestrado. Agora eu estou no 2º ano, né? Que é mais na pesquisa, escrita, e eu estou retornando aos poucos à advocacia. Então, escrever o mestrado, que hoje muita gente sofre para fazer a tese e colocar, para você não tem segredo, né? Ou você está sofrendo também? Estou sofrendo. Não, porque, olha, escritor, já tem desde 14 já tem livro publicado. Para escrever uma tese, tira de palito, né? Sim. Só que assim, a dissertação, interessante que é uma outra forma de escrita, né? Eu gosto de ficção, romance, as ideias vêm, você vai escrevendo, não tem normas de ABNT, não tem citação, não tem referência. Ai, essa ABNT, né? Mata a gente hoje em dia, né? O negócio... mas eu estou caminhando, né? Não fiz ainda a minha qualificação, né? Vai ser daqui a 3 meses. Aí depois da qualificação vou me dedicar exclusivamente à escrita mesmo, mas já está mais caminhado, né? Assim, eu diria que são 2 escritas um pouco diferentes. Só que a antropologia traz essa possibilidade, traz a possibilidade também de narrar a história, de criar. Sim. Então isso com certeza está sendo e será agregador nessa minha jornada, nessa escrita de dissertação. Depois que você veio para o Brasil, a interferência da tua vida foi bem diferente do que você vivia lá em Guiné. Claro. Né? Como é que isso entrou dentro de você para poder alimentar esse teu mundo da fantasia, para poder fazer a escrita literária? O Brasil, a minha chegada aqui, realmente você descobre um outro mundo. Porque, assim, por além de vir da Guiné, né? Eu sou eu diria como se usa a linguajar daqui, o caboclo, a pessoa do interior. Então eu não tinha essa visão sobre as coisas. Diferente do pessoal de capital que já tem um pouquinho... Tem um traquejo, né? Exatamente. Só que, no meu caso, eu vim do interior. Então eu cheguei aqui, para mim era um outro mundo. É uma outra realidade totalmente... Não é? Mas era mesmo. Sim. Você estava no outro país. Não é que está como se fosse... É mesmo. É uma outra realidade. E aí, a partir daí que eu comecei a pensar numa escrita que me insira nesse contexto social, né? Que faz com que eu me apresento como um sujeito nessa nova dinâmica em que eu me encontro. Então, a partir daí, é um outro paradigma, é uma outra forma, são outros traços literários que você vai acentuar nessa interação. Dá para mim assim, um exemplo para dar essa diferença. Assim. O que era lá que você viu de diferente, que você teve que reformular, Sim. engrandecer? Dá um exemplo assim, da tua visão, no teu olho. Sim, na Guiné, a minha preocupação era outra, né? A minha preocupação enquanto adolescente, né, era outra. Eu tinha pais ali que... faziam tudo, então eu estava mais tranquilo, e forma de interação com meus colegas era outra, cultura era outra, os meus desígnios ali também eram outros desígnios, né? E aqui no Brasil eu deparo com outro mundo, eu deparo com uma outra cultura, com uma outra realidade, totalmente diferente, forma de conversar, forma de abordagem, forma de interagir, que são coisas diferentes, né? Modos de tratamentos, né? Então são coisas assim que
que acabei incorporando nessa nova construção identitária literária. O que foi mais difícil para você? Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Olha que, como eu falei no início, eu tive sorte de estudar num colégio brasileiro, né? Mas a língua foi assim, uma coisa que eu penei, né? Usando essa linguagem mais popular. Eu lembro, no primeiro dia de aula, eu sentava, olhava para o professor, eu dizia, não pode ser português isso. É isso. Como assim? Eu estudei numa escola brasileira, eu aprendi o português do Brasil. Exatamente, exato. Né? Primeiras semanas na faculdade, eu olhava para o professor, só entendia algumas palavras ali isoladas. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Não é possível que isso... Né? Eu acho que eu acho que eu aprendi um crioulo brasileiro. Exatamente, né? E aí também questões da especificidade do norte, da forma de falar, que é mais um pouco diferente. Eles têm um cantado diferente. Exatamente, né? Então, para mim foi uma coisa assim, um dos grandes desafios. Eu diria, uma das primeiras dificuldades que logo de cara eu peguei. Eu falei, meu Deus, agora eu preciso acompanhar, eu preciso entender pelo menos o que o professor está fazendo, porque eu não estava no ensino médio. Ensino médio, aí você pode questionar, perguntar. Lá não, já era um outro grau de ensino. O professor não estava, não tinha toda a disposição. E o pior de tudo, você estava fazendo biomedicina, que era uma coisa técnica, extremamente específica, não dá para... Não dava. Então eu tive a felicidade de concluir esse curso, né? Mas assim foi a duras penas em relação à questão linguística. Mas com o passar do tempo, primeiro ano, segundo ano, já peguei o leme, eu falei, então bora, já tô mais tranquilo nessa caminhada aqui. E você conseguiu escrever na época que você chegou no Brasil, ou você fez uma pausa literária? Não, eu escrevi alguns poemas, né? Mas que não cheguei a publicar, né? E só que ao longo de biomedicina eu acabei me envolvendo em muitos projetos lá na universidade, né? Que a gente ia para as outras universidades do interior, ia também para os colégios para palestrar, para dizer um pouco sobre o nosso país e falar um pouco das nossas culturas, né? Principalmente nas épocas, eu acho que é 20 de novembro, que é data da consciência negra. Sim. Exatamente. Então, essas épocas éramos muito requisitados para poder levar essas informações até os alunos e os acadêmicos, né? E ao longo desse tempo eu fui escrevendo algumas coisas, só que não tão assim que eu pensasse em publicar aqui. Que chegou por exemplo, a cogitar uma publicação, naquela época, né? Até que no final do curso de biomedicina, né? Aí eu ingressei em direito, acabei tendo mais tempo, mais possibilidade de tempo de trabalhar e estudar e ter também alguns tempo aí de sobra para o ócio. Aí eu dedicava esse tempo, falei, então, vamos lá, vamos retornar essa paixão aí, vamos produzir, vamos escrever, que é isso que nos faz sentir realmente feliz. A escrita, romance, né, ficção. O que é essa escrita literária tem de efeito emocional em você? A escrita é uma espécie de catarse, ela é libertadora. Eu acho que a escrita, eu particularmente, me faz desprender dessas agruras sociais, desse mundo que tem os seus dilemas, desse mundo que tem os seus desafios diários. E aí, no momento da escrita, é o momento que você define uma espécie de separação de ficção e da realidade. Você mergulha naquele mundo que você acredita que é possível, né? Um mundo mágico, um mundo assim que dá a possibilidade de você intervir, né? Criar personagens, criar histórias, viajar, se desprender dessas amarras sociais, desses compromissos diários, de ir lá pegar ônibus ou pegar táxi para ir para o trabalho, fazer todo o trabalho técnico. Então, o momento da literatura é o momento de muita calmaria, é o momento que você está ali consigo mesmo e consegue
manifestar não apenas o seu consciente, como também o seu subconsciente. Isso é muito gratificante, muito alegrador. Hoje, o que mais te estimula a escrever? Vamos dizer assim, o que alimenta esses seus personagens, o que alimenta essa tua criatividade? É aquilo que você viveu em Guiné ou o Brasil já está ganhando um espaço maior para você? O Brasil hoje tomou conta Vixe, Maria, Natanael é brasileiro, não é mais guinelense. Porque eu cheguei também novo aqui, muito jovem, né? Então, assim, eu digo que final da minha adolescência, início da minha juventude, foi aqui, ou está sendo aqui no Brasil. Então, a minha escrita, de alguma forma, vai ter uma influência, e está tendo uma influência significativa da minha estadia aqui ao longo desse tempo. Obviamente, se eu for escrever um romance, como eu estou concluindo, espero ainda esse ano publicar, é um romance que vivencia algumas memórias passadas, né, enquanto criança, inserido num contexto de guerra civil, e obviamente eu falei de Natanael, criança, inserido na Guiné, né? Mas assim, essa antologia que participei na escrita, as antologias dos quais fui convidado a participar na escrita, já escrevi como Natanael inserido no contexto brasileiro, né? Dilemas, interações sociais, né? Algumas citações capciosas ali, né? Como dizem, saias justas que você adentra, e isso é interessante para poder trazer esse diálogo e dizer, olha, eu sou um sujeito, mas aqui também eu vivo nesse conflito permanente, mas também é um lugar que há possibilidade de acomodar essas duas dicotomias, digamos, para poder seguir no meu, particularmente, objetivos e sonhos. Hoje você já consegue equilibrar, vamos dizer assim, a interferência social de Guiné com a do Brasil? Como é que está isso dentro de você, né? Essa construção desse novo Natanael aí misturado. Uhum. Não, claro, tem essa influência, né? Mas eu procuro, Cristina, nas minhas produções, pelo menos até hoje, não fazer uma interação nesses dois personagens, né? Personagem da Guiné enquanto criança, porque ainda não pensei em nenhum livro assim que possa misturar os dois. Misturar, a Guiné chegou ao Brasil, ainda não, né? Mas hoje eu escrevo separadamente, Natanael da Guiné e aqui no Brasil, né? Não está misturado ainda. Não está ainda misturado, mas eu acho que é uma boa possibilidade, de fazer esse intercâmbio, essa interação. Talvez um projeto aí que eu vou pensar com carinho. Olha que esse programa já está viabilizando esse pensamento. Já está te instigando, sim, né? Senhora, sim, eu vou pensar nessa possibilidade, deve ser interessante. O que você está fazendo dentro da antropologia social? Qual é o teu olhar? Como é que é esse olhar, assim? A antropologia, Cristina, eu digo que, assim, está tendo uma influência muito significativa. Hoje eu dividiria a minha produção literária em dois momentos. Antes e depois da antropologia. Que a antropologia me possibilitou um outro olhar sobre a realidade. A antropologia me fez cavar, me fez fazer uma espécie de arqueologia das causas, né, em relação à realidade na qual estou inserido. Que eu via superficialmente e não entendia, mas como isso acontece aqui? Então a antropologia hoje me dá essa munição de compreender toda essa dinâmica social na qual estou inserido. Em que pese a minha pesquisa está mais vinculada à questão de gênero, né? Estudo as relações de gênero, né? Violência contra as mulheres. Então, desde graduação, no curso de Direito, eu me enveredei para essa área. Mas a antropologia tem sido assim, esse suporte significativo, essa possibilidade agregador, e com certeza eu marco na minha produção literária como escritor. E nesse teu estudo de gênero, dessa faixa, né, que você está estudando, é muito diferente o que é vivido no Guiné e no Brasil, ou você só está estudando esse viés brasileiro?
Eu estudo gênero, mas no viés africano, né? Ah, tá. Então você está fazendo a pesquisa lá. Pesquisa lá, porque enquanto graduação eu fui pesquisar sobre, né, algumas mulheres que estavam inseridas no contexto de guerra para ver os ordenamentos jurídicos de proteção a essas mulheres vítimas de conflito armado e aquelas que estão inseridas no conflito armado africano. Infelizmente, existe essa realidade ainda em alguns países que passam guerra civil. Então, a partir daí, concluí a minha graduação. Só que no meu trabalho de conclusão do curso, já fui pesquisar sobre o ordenamento jurídico brasileiro em relação a todas as leis, todos os decretos existentes de proteção às mulheres. Na antropologia, continuei estudando as mulheres, junto das mulheres, não estudando elas, né? Junto das meninas africanas, lá na UFPA, que estão vinculados à instituição, para poder compreender suas histórias, suas demandas, enquanto alunas estrangeiras inseridas no contexto brasileiro amazônico paraense, que em Belém do Pará. Que é o mundo. Que seja assim, é uma maneira também de ver uma parte tua, né? Exato. A minha mãe, eu digo sempre que ela teve assim essa influência significativa nessa minha escolha de pesquisa sobre gênero, porque é muito incomum um homem que estuda gênero, né? Eu realmente eu devo isso à minha mãe, que assim desde muito jovem também era leitora, como o papai. A minha mãe já era um pouco mais dona de casa naquele contexto guineense, mas é uma das mulheres mais incríveis que eu tive privilégio, assim, eu tenho privilégio de conhecer. Então a minha mãe com certeza é o cerne ou o prumo nessa minha escolha de produção científica em relação ao estudo de gênero. E a mamãe já veio para cá te visitar? Veio conhecer esse pedacinho que está transformando o filho dela? Já veio, mas há muito tempo. Veio em 2015, salvo o melhor juízo, 2015, né? Aí, só que a partir de então nunca mais voltou. Eu estou tentando que ela venha de novo e ela está ainda lá. Mas espero em breve possa vir conhecer esse novo Natanael, né? Aqui no Brasil. E essa interferência feminina também aparece na tua produção literária? Claro. Eu faço questão de trazer muito protagonismo das mulheres, né? O terceiro volume da antologia Elo da Língua Portuguesa, eu trouxe uma figura feminina como heroína, né? Que é muito importante nessa dinâmica literária também. Então, em toda a minha produção, eu procuro trazer as mulheres não como coadjuvante da história. Eu trago elas como referências, como personagens principais que vão estar ali lado a lado com os homens na busca pelo aperfeiçoamento da convivência nas suas comunidades, porque a mulher africana, as mulheres em geral, particularmente as africanas que eu conheço, né? Então, assim, são mulheres que sustentam aquele continente nas costas, né? O continente só mantém em pé graças à força de trabalho das mulheres. Então, isso é preciso reconhecer também na nossa produção literária. Obviamente que eu não faço disso uma espécie de uma relação paternalista para dizer, não, tem um homem aqui que está lá reconhecendo o papel feminino. Não. Muito pelo contrário. O meu papel, que eu sempre levei assim na minha mente, é que o meu objetivo é trazer essa discussão dentro da realidade guineense, é poder ver as mulheres sendo protagonistas das suas histórias, protagonistas sociais dentro da realidade do país na qual eu sou proveniente. É um olhar diferente para o mundo, né? Porque é um olhar de homem vendo a mulher de um jeito diferente, né? Sim. Porque a minha interação com minha mãe é uma relação que eu tenho uma conexão mais com minha mãe do que com meu pai. Porque eu sou o segundo filho, né? Então, como segundo filho, o que se esperava, na verdade, a minha família esperava que eu nascesse uma mulher para ajudar a minha mãe. Porque o meu irmão mais velho era homem, no caso,
Ia dar o nome da família, exato, e fazer bem paternalista exato, mesmo, né? Aí o meu pai todo orgulhoso, aí depois a minha mãe engravidou, e a família toda acreditou que eu seria mulher, né? Aí só que eu acabei nascendo homem, e obviamente eu tive que ajudar minha mãe, né? Então todas as tarefas, à época, né, na realidade guineense, considerado tarefa de mulheres, eu tive que fazer para ajudar minha mãe, porque o meu irmão mais velho não podia fazer, primogênito, não sei o quê. Então, São só vocês dois. Somos 5. E aí o resto não ajudou? Porque o resto já o terceiro já é homem. O terceiro é homem, né? As duas últimas são mulheres. Então até as duas conseguirem ter idade para poder fazer, quem carregava o baldinho era o Natanael. Exatamente, carregava o baldinho, cozinhava, passava, fazia tudo. Mas hoje eu devo essa gratidão à minha mãe por ela ter me incentivado, me colocado. Embora aquela época, como criança, ficava muito rabugento. Não posso, tá? Mas hoje eu tenho uma gratidão enorme, eu acho que hoje você cozinha, lava, passa, cuida da sua vida, você tem toda uma independência. Sim, senhora, isso me ajudou muito durante a minha estadia aqui, né? Não precisei de passar pelas coisas. Eu falei, não, posso cozinhar, posso passar, posso tudo, então tranquilo. Ligava, minha mãe, obrigado se a senhora ter me ensinado. Então, essa aí foi uma das influências, se não a influência central nessa minha caminhada em relação ao estudo de gênero. E aí isso aí completou e aí dá essa interferência dentro da tua literária, né? Sim, claro. Traz toda essa carga de referência. Porque como é que você entrou dentro do Elos? Como é que você ficou sabendo dessa... Duelos, né? Gente, como é que ele tá lá no Pará, estudando, como é que ele caiu no meio desse grupo? Sim, eu recebi convite da senhora Samira, que é um dos organizadores. Ela me mandou mensagem, à época, eu acho que foi no Facebook. Porque eu já participava em algumas produções literárias, já participei em outras antologias, né? Eu acho que a partir daí... A tua produção já era divulgada e já era vista. Isso, inclusive aqui em São Paulo, cheguei a participar de um outro projeto, durante a pandemia, que eu integrei o grupo dos escritores que foram convidados para escrever esse livro. Eu acho que a partir daí que ela acabou... vendo e gostou da tua escrita. Aí ela entrou em contato comigo e prontamente eu aceitei. Esse já é o terceiro volume que eu participei no Elo, porque foram 4. Então, primeiro eu não participei, mas os 3 subsequentes eu fiz parte com os meus textos. E aí, você escreve sobre demanda ou vem? Como é que é para poder... O que você escolheu para vir para o Elos? Você escreveu algo para o Elos de acordo com o país, porque cada livro é um país, né? Você se inspira no país, você estuda o país, vem, como é que foi sobre demanda, como é que foi esse estímulo de produção aí? Quando eu recebi convite do Elos, há 3 anos, né, para participar do segundo volume, eu pensei no algo que possa, de alguma forma, refletir essa essência do projeto. E ali, nessa minha primeira produção, eu fiz uma espécie de diálogo interno, um diálogo introspectivo da minha caminhada aqui no Brasil. Do dia que eu cheguei, né, as primeiras impressões da cidade, como eu enxergava as pessoas movimentando na faculdade, situações capciosas ali, uso de linguagem que eram algumas palavras que eram diferentes. Então eu fiz essa primeira interação, essa primeira produção nesse sentido. Já no segundo, eu refleti bastante sobre a presença das mulheres africanas, né? Aí você já estava sob a interferência do mestrado. Exatamente. Aí já fui trazer protagonismo de uma menina que vai ajudar a sua comunidade para se libertar do jugo a qual estavam submetidos. Uma mulher tem que ser protagonista. Foi ela que traçou todo o plano para poder salvar sua comunidade. E nesse terceiro volume, já fiz uma interação de Natanael no Brasil, né, em Belém do Pará, para dialogar algumas questões envolvendo as minhas interações sociais
ali, né? Esse terceiro volume eu fiz uma espécie de a história de ficção que aconteceu apenas numa noite, num jantar, né? Uma experiência não minha, uma experiência que alguém me contou. Eu achei interessante essa experiência desse Se africano. transformou. E aí eu falei, tá, eu acho que é agregador para poder trazer essa dinâmica e essa nova forma de enxergar o sujeito inserido num contexto social e poder, de alguma forma, expressar os seus sentimentos enquanto cidadão, enquanto indivíduo. Nesses estudos que você está tendo, né, você falou, preferi e escolhi o veio de estudar a mulher africana, Ok. né? E ver todo esse sofrimento e a luta que ela tem para a emancipação. Essa mulher africana é muito diferente da mulher brasileira? É diferente, muito É diferente. diferente? Muito diferente. Mulher africana ainda é uma mulher assim que, obviamente que questões de força, determinação, as mulheres no mundo inteiro têm. Isso aí é inegável, né? Mas a mulher africana tem uma peculiaridade que muito interessante, que o patriarcado que foi importado para lá, no continente africano, sopesou muito no ombro dessa mulher, mas mesmo assim, essa mulher carrega os filhos nas costas, trabalha e traz sustento em casa. Essa mulher sai para desbravar, tendo em vista altos índices de desemprego dos homens, né? Grande parcela dos homens vive no ócio. Então essa mulher que, apesar de tudo, mantém firme, mantém forte, mantém em nome dos filhos, que isso aí é uma característica assim, muito interessante, né? E de se submeter de alguma forma a aquela não submissão, mas de passar por aquelas situações em que pese a todo momento agenciando para se desvencilhar, que eu acho importante, porque quando a gente diz violência contra a mulher, parece que ela está lá acomodada, que não é verdade. Todas as vezes as mulheres, desde o início, se agenciaram para poder se libertar dessas amarras, dessas agruras. Então isso é muito importante acentuar esse detalhe nessa interação. E as mulheres africanas têm feito esse agenciamento com certo êxito através das suas interações, dos momentos, dos aconselhamentos que elas têm umas para com as outras, a forma de auxílio, a união, a forma de estar socialmente como mulher inserida naquela sociedade. E a mulher brasileira não tem isso. Não é que não tem. Eu acho não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. O meu olhar assim, se dirige, obviamente, à mulher africana, mas eu percebo também. O que você vê da mulher A brasileira? mulher brasileira é uma mulher assim com uma força imensurável. É uma mulher que já está ali se emancipando. Eu acho que isso é muito interessante, essa emancipação. Hoje você vê muitas mulheres brasileiras no lugar de poder, no lugar de tomar decisões. Obviamente que precisa melhorar ainda mais, essa paridade precisa realmente chegar a ser efetivada, mas eu vejo hoje grande protagonismo das mulheres brasileiras, obviamente com as peculiaridades que o Brasil tem, as especificidades que o Brasil tem. Então isso, para mim, é uma das coisas que eu percebo nas mulheres aqui no Brasil. Guiné não tem essa paridade dentro As possibilidades das governanças, desses cargos de poder, poder, né, que faz a diferença dentro da organização social. Sim, que é preciso que eu sempre digo que se as mulheres africanas, especialmente guineenses, são as que mantêm aquela sociedade em pé, é justo que elas também estejam numa posição de tomar decisões. E elas não estão, né? É um número muito reduzido que precisa melhorar. Precisa realmente efetivar, embora que tenha leis que determinem essa paridade, mas não se observa, né? Como se diz no linguajar comum, é só para o inglês ver. Na realidade, outros homens ainda continuaram e continuam estando nesse espaço de poder, de tomar decisões que interferem na vida das pessoas, né? Completamente. Então, isso daí que eu acredito que precisa de haver essa mudança de paradigma,
De poder aceitar a mulher sim, como um ser pensante sim, também, sim, organizador, sim, que tem condição de estruturar e sim. melhorar a qualidade social, né? Sim, Cristina. E assim, tem um detalhe muito interessante que eu gostaria de compartilhar com a senhora, que algumas famílias, por exemplo, na minha cidade, né, algumas famílias de pouco poder aquisitivo, geralmente elegem um homem para ter uma educação de qualidade e preterem a mulher. Por exemplo, vamos supor que a família tem 5 filhos e o primeiro é uma mulher, a primeira, no caso. Aí eles vão eleger um outro filho, pode ser o último, que seja homem, né? Para dar uma educação de qualidade, preterem todas aquelas outras mulheres naquele contexto. Então existe ainda essa crença do patriarcado, do homem ser, né, protagonista, deve ser protagonista, que é um grandíssimo equívoco, né? Então é uma percepção que eu noto nessa minha pouca caminhada como alguém que estuda a interação de gênero, e eu acredito que é necessário, é imperativo e urgente a mudança desse paradigma. Você falou e citou que o índice de desemprego dos homens é muito grande. Em função de quê? Assim, Se a sociedade roda tanto, é eles que mandam, eles que fazem, eles que saem de casa, pois eles que é, têm que ir para pois casa para é. fazer. Como assim não tem emprego para tudo isso? Exato. Só que assim, a Guiné saiu um pouco, 30 e poucos anos do jugo colonial. Então é um país ainda muito Ah, novo, muito novinho, muito né? novo. Então a democracia ainda é incipiente, questões também de desenvolvimento social têm buscado ainda, né? Não tem tantos empregos formais, o Estado ainda é maior empregador, né? Então isso quer dizer que no mínimo 5% da população está empregada no Estado. Se o Estado é maior empregador, você tem 95% fora do mercado. Então, para sustentar toda a sociedade, as mulheres que fazem seus trabalhos vendem, trabalham na roça. Inclusive a minha mãe, um tempo ela trabalhou na roça e eu ajudava enquanto criança, né? Então as mulheres fazem esse trabalho, né? Uhum. Vão com seus filhos nas costas, amarram nas costas e passam dias inteiros nesses locais trabalhando, vendendo nas feiras, fazendo comércio informal, para trazer sustento dentro de casa, né? Eu digo que o colonialismo nos colocou, nos trouxe um certo patriarcado, que é um patriarcado tóxico, que o homem ele se comporta como dono daquela sociedade, mas ele não é provedor. Então isso é um descompasso muito grande, né? Será que isso também não faz parte de uma raiz da violência? Claro, claro. Porque ele se sente extremamente ameaçado, porque a mulher faz e ele Exato. não faz. Exatamente. Então Exato. quem tem o poder? Exato. E aí ele põe o poder pela força? Exatamente. Isso é verdade. A violência, aliás, falar de patriarcado é falar sobre violência de gênero, né? É falar sobre essas amarras sociais, essas agruras nas quais as mulheres foram submetidas, mas elas continuam ainda a todo momento se libertar desse enlace, né? Para poder, de alguma forma, protagonizarem suas histórias e poderem contribuir para a sociedade na qual estão inseridas. E tem feito isso com êxito, em que pese com todas essas situações ali que impeça efetivamente, mas elas têm se comportado nesse sentido para manter a sociedade viva. A gente ouve aqui, né, do Brasil, não tão especificamente, mas a interferência das religiões antigas, né, e depois com o colonialismo, que foi estruturalmente o cristianismo. Uhum. Em Guiné também existe essa dualidade, ou foi sufocada? Como é que é feito isso na interferência nas relações homem e mulher? Assim, em relação a gênero, a religião, Guiné é um país que cada grupo étnico tem a sua forma de manifestação religiosa, né? Porque 32, imagina! 32, Então, cada grupo se manifesta de uma forma, né, tem certas crenças. A base é crença nos ancestrais, né? Você está na sua comunidade, tem que realizar alguns rituais para os seus ancestrais para que haja prosperidade e tudo mais. Obviamente que
o cristianismo também exerce uma grande influência, né? Foi trazido pelos portugueses durante a época da invasão colonial, mas também existe o Islã, né? O Islã, que é uma religião que dominou por muito tempo aquela região da África Ocidental. Porque é muito perto, muito né? perto da África Saariana. Vocês estão muito mais perto da África Saariana, do Médio Oriente. Do que o do Atlântico, exatamente, né? É verdade. Então tá nessa divisa, né? Nessa divisa da África do Norte e da África subsaariana, que é do Sul, né? E aí acaba tendo toda essa confluência religiosa que se manifesta de todas as formas possíveis dentro daquela sociedade. E isso interfere também nessa questão de dominação de gênero, de manutenção desse patriarcado? Ou você não vê esse olhar? Assim, como eu não me veredo tanto em relação à religião em si, então vai ser um pouco difícil trazer assim uma informação muito mais eficaz, muito mais séria. Mas assim, numa visão simplista, numa visão de um cidadão, agora falando, né? Eu acredito que tenha essa influência, principalmente o cristianismo. Nós sabemos que o cristianismo tem algumas bases ali, né? Que de alguma forma as mulheres são preteridas, e também o Islã tem isso. Tem muito. Então tem todas essas características que foram importadas, que foram incorporadas na sociedade. E aí quando você vê a questão do gênero, aí você fica mais evidente ainda a subjugação feminina diante de tudo isso, né? Sim. Então é poder público, é o poder religioso, é o poder financeiro, que exato. A força física. Força física. Então são várias amarras aí que acabam enlaçando nessa interação entre gênero, né? Mas existem algumas manifestações religiosas, étnicas, mas sempre vai ter essa dissociação. Homens fazem isso, as mulheres aquilo. Então sempre tem a gente reconhece uma isso. Visão dicotômica, né? E a gente reconhece isso na tua literatura? Reconhece. Eu faço questão de trazer essa provocação. Eu faço questão de trazer. E isso daí é muito interessante para que de alguma forma possa suscitar pelo menos não apenas uma visão crítica sobre aquela realidade, mas que possa trazer discussão, né? Você trazer uma mulher africana como heroína? Como assim? Heroína, mulher africana, se tem homens aqui, onde é que foi? Pois a minha produção literária eu trago mulheres como heroínas, porque elas realmente são... Você está cutucando. Exatamente, e provocando. Né? Vamos interagir, vamos dialogar sobre essa realidade. Isso é muito importante, que suscite a discussão. Aliás, esse é um dos meus objetivos maiores enquanto pesquisador, enquanto defensor de direitos humanos, em especial o direito das mulheres. É trazer, de alguma forma, essa discussão sobre gênero, sobre a realidade das mulheres. E, obviamente, vai levantar, como tem levantado, mulheres excepcionais que vão ser protagonistas dessas histórias, protagonistas dessas políticas efetivas, que um dia chegaremos nesse nível de paridade. Não homem como eu que vou protagonizar isso, muito pelo contrário. O meu objetivo é só trazer essa contribuição literária, contribuição como pesquisador no fomento da discussão. Uma da formas da gente entender o crescimento, né? Eu vou evoluir, eu vou entender, eu vou mudar. Uma das formas, o primeiro passo é a avaliação e a noção da realidade para ver né? Então, acho que seria esse o momento que você está ajudando a colocar, explicitar isso. Como que tá. Vamos conhecer. Sim, vamos ver, para assim ter um passo para o que mudar e como mudar, né? Sim, claro. Inclusive, eu faço aqui citação de um livro de uma filósofa brasileira chamada Djamila Ribeiro, sobre lugar de fala, né? É muito interessante que a partir desse livro ela traz uma concepção muito interessante, né, da possibilidade de dar vozes àquelas vozes subalternizadas, aquelas vozes que não são ouvidas, embora que toda hora estão lá gritando, mas são inaudíveis. Então, como um homem inserido numa sociedade patriarcal,
eu tenho um dever de trazer essa contribuição, de trazer a possibilidade de alguma forma, poder suscitar atenção, dizer, vamos lá, vamos pensar nessa dinâmica, vamos pensar nessa interação ali, né? Inclusive, eu faço também citação de uma grande socióloga africana chamada Chimamanda, né? Uma grande feminista, ela que vai dizer, olha, é preciso que todos nós, inclusive os homens, sejam aliados nessa luta sobre gênero, né? E aí, vamos dizer assim, cutucando, né? Você está cutucando a sociedade pela visão do crescimento feminino. Sim. Tá. Existiu, né, toda aquela situação que estava naquele equilíbrio, o homem no poder, a mulher quietinha. A mulher se revolta, a mulher não está mais quietinha. E o homem? Quanto que o homem está se incomodando e qual esse novo papel do homem? É interessante, porque em toda interação social, qualquer que seja o grupo, quando um grupo hegemônico se sente ameaçado, reage. Exatamente. Qual está sendo esse papel do homem? Como é que está ficando o homem guinelense com essa que está tendo essa emancipação feminina, que a coisa está acontecendo? E aí, o que está acontecendo com esse... E eu acho que precisa acontecer ainda mais, né? Porque esse homem vai sentir que aquele poder que ele sustenta mediante uso de força, mediante violência, esse poder começa a se esvaziar aos poucos. E, obviamente, quando ele se sente ameaçado, ele utiliza todos os mecanismos possíveis para poder, de alguma forma, consolidar ainda mais e poder colocar mais enlace nessa dinâmica. Então, é importante que essa discussão não só fique numa discussão teórica, mas também que a gente tenha a possibilidade, né, de traçar estratégias em relação a vias políticas para que haja realmente essa mudança, né, essa mudança formal, essa mudança, por mais que o homem não queira perder a hegemonia, aquilo, né? Exatamente, mas a lei está aí para ser cumprida. Eu acho que é um dos caminhos. E você acha que vai ser um homem que vai trazer essa reformulação ou vai ser uma mulher? Vai ser uma mulher, não vai ser um homem. Essa história vai ser protagonizada por uma mulher. E tem sido protagonizada, né? Tem muitas mulheres assim que assim, são muito mais, como é que eu posso dizer, protagonistas dessas lutas sociais, né? Embora com uma certa timidez e a certa redução do alcance que elas poderiam ter, mas a nova geração tem sido muito subversiva. Isso é excelente. Isso é excelente, né? Então, com certeza vai ser uma mulher ou várias mulheres que vão dar sequência nessa luta social pela emancipação feminina. Ah, que bacana. Se você fosse dar uma dica para um jovem aí que vai começar dentro do mundo literário, que vai buscar aí a expressão dessa rebeldia, o que você daria de dica? Você que é uma pessoa que começou a escrever muito jovem, Sim. Então o que você falaria para o jovem de hoje? Com todas essas mudanças, com essa internet, tecnologia, esse mundo totalmente diferente do que você viveu escondido para poder ler o livro. Olha, uma coisa que é interessante, Cristina, e eu gosto sempre de dizer isso quando eu tenho possibilidade, é dizer que precisamos ler as vozes periféricas, as vozes subalternizadas. Quando eu digo vozes periféricas, não me refiro exatamente à periferia geográfica, né, estrito senso, mas é uma periferia no sentido literal da palavra, porque o ofício da escrita, ele não é para gente como nós, ou como as mulheres. O ofício é do homem rico, europeu, no seu gabinete cheio de livros, e ele está lá como escritor. Então, esse é o estereótipo, né? Exatamente, né? Esse é o estereótipo do escritor de sucesso. Exatamente. Então, geralmente tem que ser esse homem, geralmente classe média alta, que tem essa possibilidade e suas vozes acabam ecoando em tudo que é canto, best-seller. E a gente esquece que tem muitas mulheres produzindo. Então, assim, o ato de mulher escrever e o ato de nós lermos a escrita das mulheres
já é um ato subversivo, já é um ato de quebra desse paradigma, já é um ato das mulheres atingirem, estarem naquele local que supostamente as pessoas têm uma noção que é um espaço reservado apenas aos homens e ricos, né? Então é preciso que a gente tenha a possibilidade, que a gente também procure ler as mulheres. É isso que eu sempre digo. Vamos ler essas vozes, vamos escutar o que elas têm a dizer, porque há muito tempo elas falam. Não é que foram silenciadas e ficaram acomodadas naquela situação. Não, sempre falaram. Então nós precisamos dar vozes a esses gritos que estão sendo, de alguma forma, externados para poder compreender esse outro mundo, essa outra forma de enxergar a literatura, essa outra forma de enxergar a realidade, porque são formas diferentes, são olhares totalmente diferentes. Não precisamos de um olhar uníssono, sabe? Um olhar único. Parece que estamos sendo adestrados. É preciso que tenhamos uma visão holística das coisas. É preciso que a gente leia, obviamente ler sobre os grandes escritores, homens que fizeram sucesso, mas é importante ler também sobre as mulheres. As mulheres têm algo a dizer, né? É importante ler sobre as mulheres africanas que têm produzido também. Elas têm algo a dizer. Então essa visão, esse olhar, essa valorização das vozes periféricas, valorização das vozes subalternizadas é o ponto de partida para que possamos dar a equidade nessas vozes, dar a mesma credibilidade e dizer, não, essa mulher, sim, produziu e é uma produção de grande envergadura e precisa ser lido, precisa ser divulgado, precisa ser citado também nas referências bibliográficas em relação à produção científica. Nossa, você fala com uma paixão, assim, né? Que dá vontade de catar um livro e começar a ler, né? Claro. Assim, é uma das coisas que me move como um sujeito, como um cidadão. Eu acho que nós precisamos dar essa contribuição, né? Fazer o nosso papel, trazer, de alguma forma, poder contribuir para o aperfeiçoamento progressivo da convivência em qualquer lugar em que estamos inseridos. Vou te provocar. Pode. Hoje você se apresenta como um advogado ou como escritor? Não, hoje eu estou aqui como escritor. Não, aqui. Sim, mas senhora. É que você foi convidado como, né? Sim, pelo grupo e tal. Mas você está num lugar, você se apresenta como advogado ou como escritor? A depender do lugar. Dependendo do lugar em que eu me encontro, eu me apresento... Num lugar neutro. Num lugar neutro, eu sou escritor. Assim, eu tinha certeza que ele ia falar isso, eu tinha certeza que a paixão da letra ia vencer do que a... Advocacia só quando eu tô lá de terno, eu coloco aquele terno, tá, vamos lá, agora vamos apertar o botão da advocacia. Mas obviamente que todas esses eus, como eu poderia dizer, citando aqui o Friedrich Nietzsche, todos esses eus vão de alguma forma expressar nas minhas interações. Mas a literatura, o escritor é uma coisa que é pujante, que a todo momento está ali, independente da hora. É maior do que o advogado. Inclusive, nessa interação dá para escrever uma coisa muito interessante, né? Então, todas as interações, a todo momento... Todos os elos, né? Exato. Todo momento é passível disso, Todo momento, toda interação, toda conversa, entrevista, um podcast desse é passível de um trecho ali num livro de romance, de tal sujeito passou por uma entrevista, todo momento a gente está como escritor, mas como advogado já é um momento mais acentuado, um momento mais assim, mais específico. O escritor é muito mais sensível a tudo que acontece na vida, né? É muito observador. Muito mais sensível, ele recebe tudo, assim, e vai sendo instigado, exatamente, né? Ele enxerga os detalhes das coisas, é isso que faz todo o diferencial. Os detalhes chamam bastante atenção. Nossa, Natália, não tem nem como agradecer esse papo super agradável. A paixão com que você fala da literatura, da poesia, é realmente algo que encanta. E eu espero que você também tenha gostado e tenha ficado encantado, tanto quanto eu, desse papo gostoso. Muito obrigado por você ter se disponibilizado.
num tempo tão curto aqui em Rio Preto, porque você está fazendo aí toda a sua maratona de lançamento do livro. Sim. E está disponibilizando esse pedacinho para poder conversar e passar todo esse conhecimento para a gente, esse olhar do mundo do Guiné, Sim. Né, que é uma coisa assim tão pouco falada, porque a mídia não conta isso. Sim. Né? Muito obrigado a sua presença aqui. Tá, eu que agradeço pela oportunidade, Cristina, de poder estar aqui e dizer que com certeza eu vou levar esse momento ali, vai ficar guardado no meu coração. Agradeço por essa conversa que nós tivemos, né? Espero em breve voltar aqui na cidade, porque eu adorei a cidade também, é muito bacana. E parabéns por esse projeto, que é um projeto muito interessante, muito significativo, de poder, de alguma forma, dar vozes, trazer possibilidade das pessoas terem contato com um outro olhar, uma outra forma de pensar, uma outra forma de enxergar o mundo. Meus sinceros agradecimentos. Muito obrigado. Obrigado. E você que esteve aqui com a gente durante todo esse papo, gostou? Deixa seu like, avisa lá, conta para outras pessoas, indique esse papo para quem você achou interessante. Estamos lá no Instagram, psique_podcast, e lá você vai poder deixar um comentário. Quer fazer alguma pergunta para o Nathaniel? Tem alguma curiosidade a respeito do mundo de Guiné? Eu tenho certeza que se eu mandar um recado para ele, ele vai responder com um áudio muito bacana para poder estar respondendo e não deixando você com a tua curiosidade ou com o teu interesse. Agradeço imensamente a tua participação. Agradeço muito também a Patrícia Queiroz, a minha personal stylist lá do Brechó da Tica, um lugar gostoso que vale a pena ver. Agradeço a Cowboys Online por tudo que está aí, colocando, né, essa coisa bonita. Compartilhe com seus amigos e a partir de amanhã estaremos no Spotify para você poder ouvir não só esse papo muito bacana, mas como todas as outras conversas que tivemos ao longo de todas as temporadas que estamos aqui com você. Muito obrigado por você participar. Estaremos novamente terça-feira que vem, 19h30, para mais um Psique Podcast. Muito obrigada.